Agora, você falou na ilustração. A ilustração é um ponto muito delicado, né, na literatura infantil. Você é autor, é editor, e eu te pergunto, alguns autores reclamam que as editoras não chamam o autor para participar da ilustração efetiva do livro deles, e que eles talvez gostassem de opinar. Como é que é isso no mundo editorial? Olha, tem os dois lados, né? Eu acho que o autor tem o direito, né, de indicar com quem que ele gostaria de trabalhar. E as ilustrações eu acho que devem ser mostradas ao autor. Mas às vezes o autor também não é a pessoa mais indicada para entender de ilustração. Há pessoas que, na verdade, têm um amigo ilustrador que quer colocar aquela pessoa no mercado de trabalho, ou às vezes até um parente. E acho que as boas editoras, elas têm pessoas, né, profissionais muito sensíveis para essa escolha, que são os diretores de arte das editoras que trabalham, né, com a gente, que é editor. Eu trabalho com uma pessoa que eu acho fabulosa, né, que é o Ian Deckers, que é o editor de arte da editora Lê. E acho que essas pessoas já têm uma sensibilidade. Cada livro, ele pede um tipo de ilustração diferente. E o que a criança gosta, né, de ler? O que vocês percebem que a criança gosta nas ilustrações? O que mais atrai a criança quando ela pega um livro? Tem isso ou não tem? Olha, isso é uma questão tão difícil assim, de responder, porque acho que tem crianças com experiência, maturidade, bom gosto diferente. A criança é muito condicionada, eu acho, pelo adulto, né? Tanto pela família quanto pela escola. E às vezes ela gosta muito de reproduzir aquilo que ela já conhece. Bom, se fosse assim, né, tem certos editores, tem até uma linha, né, que trabalha com ilustração na França, que dá uma coisa assim tão certa, né, que criança gosta de formas arredondadas na ilustração, que os tons seriam mais rosados, mais cor-de-rosa, umas cores mais suaves, por aí. Mas a gente continuar sempre com uma regra, eu acho que a gente nunca inova, nunca cria nada, né? Então nunca teria uma vanguarda de ilustração. Daí que eu acho que, bom, tem certas experiências também que agradam mais ao adulto e vão até horrorizar a criança. Que eu acho que você tem que tirar um meio termo, né, da opinião infantil. Sei que a criança, assim, não gosta muito da ilustração feita pela própria criança, né, prefere um outro tipo de ilustração. Mas também acho que a gente precisa de inovar, fazer certas experimentações também, com criar estilos novos de ilustração, inclusive que a tecnologia, né, hoje com computação gráfica também, Evoluiu muito. evolui, cria tantas alternativas. A gente está no momento assim, de experimentar muita forma nova de ilustração. E um exemplo feliz é a Ângela Lago, né, como ilustradora, que recorre à computação. Recorre ao computador, um exemplo muito feliz. Não é isso? Olina, agora como editor, diz uma coisa. Minas Gerais tem uma tradição de grandes autores que há um tempo dizia assim, você quer fazer sucesso, vai para fora de Minas. Exemplo tipo do Fernando Sabino, a geração Fernando Sabino e tudo. Como é que está o mundo editorial hoje para o mineiro, em Minas? Olha, Minas, ela sempre teve, né, sempre exportou, né, o criador. Isso. Acho que as editoras custaram a se firmar em Minas Gerais. A gente teve uma editora que permaneceu, que é a Itatiaia, né? Eu não sei exatamente a história da Itatiaia, mas desde os anos 50 há livros, né, publicados por ela. E ela continua, né? Publicados pelo Edson Moreira, todos os romances históricos, né? Do Agripa Vasconcelos, inclusive traduções, né? Ela traduziu o Doutor Zhivago, tem tantas coedições com a USP, né? Inclusive Mário de Andrade, publicado por ela. E foi uma linha, parece que única dentro da editoração em Minas. E hoje? Hoje, depois de algum tempo, realmente o que movimentou, né? E criou um espaço comercial na editoração foi através da educação, através do livro didático, né? Há uma editora pioneira, que é a Bernardo Álvares, né? Que existiu no, acho que final dos anos 60. E ela parece que criou esse filão aqui, realmente é o mesmo, sim, da editoração em São Paulo, né? Que é diferente das editoras do Rio ou de Porto Alegre, que são muito mais literárias, muito mais empresas familiares. E o grande sustentáculo do mundo editorial no Brasil é o livro didático, né? Então, a partir de editoras de livro didático, primeiro, quase ao mesmo tempo, de literatura infantil, que começou a aparecer em Minas, se criou uma outra possibilidade, né, de sobrevivência profissional, tanto para autores,
quanto para ilustradores, um pouco assim de pessoal que trabalha dentro da casa editorial, né, de funções editoriais mesmo, que já começa a aparecer aqui. E eu acho que são essas editoras que começam a abrir um pouco mais o leque. Por exemplo, eu trabalho na editora Lê, que começou com livros didáticos, uma editora que existe há 25 anos. Depois, nos anos 80, mais ou menos 15 anos, depois de 10 anos só de didático, ela descobre a literatura infantil, né, republicando uma autora muito conhecida, que é a Laide Lisboa de Oliveira, né, a Bonequinha Preta, a obra já com mais de 50 anos, mas que aí ela é acolhida, né, dentro de Minas. E, ultimamente, nos últimos anos, né, abrindo espaço para a literatura adulta, ainda meio restrito, e também para ensaios. Então, são outras, aos poucos, né, a editoração começa a acontecer em Minas e o nosso autor já pode publicar aqui mesmo, embora, né, o talento literário dos mineiros e também o talento plástico dos ilustradores é matéria-prima que serve para outros estados, né? São Paulo e Rio vem buscar muita gente aqui ainda. Então, Minas continua com essa imagem boa na tradição artístico-literária brasileira. E não só de exportação, como já produzindo, né, dentro de Minas também, né, os nossos livros. Agora me diz uma coisa, Leno. O editor é mais amado do que odiado? É que nem jurado de concurso. Se eu ganho, ele é bom. Se eu perco, ele é comprado, é político, é influência e tal. Como é que é a imagem do editor, né? O que vocês mais ouvem nesse sentido? Olha, eu acho que no começo era mais ou menos assim, né? Isso seria uma atitude assim mais até amadora, né, do autor e dos próprios editores, assim, no começo. Mas é uma coisa já, uma profissão já que vem sendo construída e acho que há uma relação muito mais respeitosa, né? Na opinião, realmente é uma pessoa que tem que ter uma série de conhecimentos, né, específicos para trabalhar com editoração, né, não só literários, no caso, é um profissional que ele passa, né, por uma outra formação, não só técnica da editoração, mas ele tem que, né, entender do texto, eu acho que ele tem que entender de ilustração também. E até recentemente foi o Marcelo Xavier, né, que é um autor ilustrador, que definiu muito bem, né, o editor como uma pessoa que tem, né, uma pessoa do outro lado, né, que para ele os editores são pessoas que ele respeita muito porque são dotados de grande sensibilidade, né? Então já há esse reconhecimento do trabalho do editor. No mais, eu acho que às vezes, né, a vaidade da pessoa sempre acontece, né? E é ingrato porque as editoras, elas trabalham com um número limitado de títulos. Onde eu trabalho, a gente recebe uma média de 500 originais por ano e faz de 25, no máximo 30. Então, um editor pode ser uma pessoa muito antipática porque ele é responsável pelo trabalho de vários outros. É claro que o editor ele não tem tempo de ler os 500 livros, ele trabalha com equipes, né, de leitores técnicos, que são as pessoas que analisam o livro. E às vezes é muito mais do que os 25 que eu vou publicar. E o livro é peneirado, às vezes, em função de catálogo, em função do mercado. O mercado está precisando daquele tipo de livro, que eu tenho até menos originais tão bons quanto um outro que naquele ano está saturado, né? Então, às vezes, um original bom é devolvido por uma questão de mercado. E certos autores ainda não entendem isso. Leno, o espectador já deve ter percebido que a gente poderia continuar conversando aqui muito. Sua bagagem literária, cultural é extraordinária, e Vereda Literária está exatamente convidando esse público a tomar conhecimento dessa sua obra, dessa sua performance extraordinária. Eu vou fazer a última pergunta para encerrar o programa, que é o seguinte: você é dos primeiros autores na literatura brasileira a tratar do tema da AIDS no seu livro Em Nome do Filho. Não é isso? Foi inclusive finalista do prêmio Bienal, da Bienal Nestlé de Literatura. Como é que esse tema entrou na sua literatura? Olha, foi uma coisa assim, lendo uma matéria numa revista, né? Na revista Veja,
E era uma história que aconteceu realmente, eu posso até dizer, né, em que eu me inspirei, mas não é, eu não conhecia essas pessoas, não tem nada a ver com a vida delas, eu usei inclusive outros nomes, dei outras profissões, mas foi uma história, né, de duas pessoas conhecidas, que era o Jorge Guinle e o Jorge Guinle Filho. Eles tinham o mesmo nome, né, o filho, né, morreu de AIDS, sim. era um artista plástico, né, e o pai um playboy. Né, o filho era homossexual e o pai um dos maiores conquistadores, né, da história do Brasil, talvez o playboy mais conhecido que tinha. E a minha ideia mesmo era de, em primeiro lugar, de trabalhar um pouco com o espelhamento, né, de uma pessoa. E, então, imaginar duas pessoas que tenham o mesmo nome, inclusive, né, o mesmo sexo, né, os dois homens, e um completamente diferente do outro pelo comportamento sexual e tudo. E como essa personagem, né, isso quando eu li e escrevi a primeira versão do livro há mais ou menos uns 7 anos. Realmente não conhecia nada, né, escrito sobre AIDS. Então foi a partir da personagem, né? A pessoa que me inspirou foi alguém que realmente teve essa doença, morreu, né? Uma doença fatal, as pessoas mais cedo ou mais tarde vão morrer mesmo. E através daí que eu desenvolvi o livro, né? Pesquisando, lendo, infelizmente conheci, né? Uma doença que está cada vez mais perto de nós. E, por incrível que pareça, no dia que eu fui lançar o livro em São Paulo, na Bienal de São Paulo, uma pessoa que era uma pessoa das minhas relações, minha amiga, assim, em São Paulo, tinha falecido de AIDS, né, que eu pensava, inclusive, que ela fosse ao lançamento do livro, né, tinha acabado de falecer, e eu fiquei sabendo no momento do lançamento. Ok. Lino, a última pergunta, então. Quais são os seus novos projetos de literatura? Bom, eu tenho alguns livros já prontos, aguardando edição. Devo ter 4 ou 5 originais, né, a sair no ano que vem, talvez algum chegue para o próximo, né, que o processo editorial é longo, né, demanda muitas vezes mais de um ano. E dá uma paradinha um pouco, né, depois de 45 anos, 10 anos publicando, 45 livros, 45 anos de idade também, talvez de parar um pouco, chegou o momento assim de fazer um balanço, uma revisão no meu trabalho e ver o que vem daí por diante, né? Claro que eu pretendo retomar, mas acho que chegou o momento assim de fechar um pouco para balanço. Ok, Lino, essa foi a última pergunta mesmo. O público já deve ter percebido que a gente pode continuar fazendo perguntas atrás de perguntas, é sempre interessantíssimo conversar com você. E agora o interesse é para as suas obras, fica o convite para que o leitor trave contato com ele. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja-lhe muito mais sucesso. Mais 1 milhão de exemplares vendidos, não é isso? Pelo menos, né? Pelo menos. Para o nosso público, muito obrigado e até a próxima semana, com certeza.